Olá pessoal, meu nome é Antonieta, mas o pessoal me chama de Tuti, sou psicóloga clínica e hoje eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito que todo mundo está falando muito sobre desconforto, de sentir algum desconforto emocional. E eu queria falar com vocês que esse desconforto emocional nesse mundo que os nossos pensamentos, nós sabemos que nós temos uma situação que geram umas emoções e que geram comportamentos, certo? Então sempre nós vamos ter esses eventos externos, situações em que nós vamos ter uma resposta como as nossas emoções que vão gerar comportamentos. E essas emoções, a gente sempre tem que pensar que todas nós, o certo é a gente cada vez mais desenvolver habilidades, pois sabemos que todo mundo tem pontos fortes e pontos fracos. Então isso já é uma grande qualidade através dos nossos pensamentos, que sempre a gente tem aqueles pensamentos automáticos que aparecem de repente. Em primeiro lugar, esses pensamentos, isso só são pensamentos. Eles não são tão verdadeiros, igual a gente de repente a pessoa começa a ficar ansiosa, começa a vir pensamentos negativos, são só pensamentos. Isso é muito genuíno quando a gente pensa que todo mundo tem seus pontos fortes, você tem seus pontos fracos e que pensamentos vêm, pensamentos vão. E o importante é a gente atingir uma homeostase, um equilíbrio. Porque aí você vai saber lidar com os seus eventos do seu cotidiano, saber lidar com essas situações que vão gerar essas emoções e que vão gerar comportamentos. Esses comportamentos, se você está tranquilo, não está no modo automático, vivendo sempre assim, naquele jeito automático, né? Que a gente fala, aquele que sempre eu revisito aqui e falo para vocês, né? Aquele nervo simpático, que de simpático às vezes a gente não tem nada, precisamos dele, que é luta e fuga, porque a gente fica muito, né, sempre em estado de alerta, né, hipervigilância, e isso não é bom, porque isso gera, né, um estresse, e esse estresse não é bom. O luta e fuga, ele existe quando necessário, no momento certo. Mas você viver em luta e fuga, não. Isso daí dá uma desregulação emocional. Então, o que eu falo aqui, que a gente sempre tem um nervo vago, que a gente sempre deve desenvolver e trabalhar com o nosso sistema nervoso central parasimpático, que nos acalma, que nos tranquiliza. Então às vezes a gente tem uma mania de enxergar o nosso mundo, esse mundo pós-moderno contemporâneo, com lentes, mas essas lentes de repente, de óculos, de repente você está com lente, mas essas lentes estão escuras, elas estão embaçadas, então a gente nunca vê a situação como realmente ela é. Então essa que é a grande validade, né? De você, se você estiver precisando, você aí é busca de um profissional, se você está com algum transtorno alimentar, se você está com uma ansiedade mais elevada, se você está com um pouco de depressão, tudo é muito bacana você ir atrás de um profissional um psicólogo, alguém que tenha ética, que sempre eu falo aqui, que você tenha a sua empatia, desenvolva essa empatia com esse profissional e você vai desenvolver de enxergar esse óculos que você está enxergando de uma maneira diferente, de uma maneira mais calma, de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais leve em relação a essa vida que o mundo já está tão dinâmico cada vez mais, tão globalizado, tão instantâneo, tão automático, que se a gente não se acalmar, não é bom. E sempre eu volto a falar das ferramentas que é muito importante usar, né? Nós hoje em dia a gente se fala muito de mindfulness, que é atenção plena, as práticas de meditações, de você fazer os seus exercícios físicos, né? Liberar esses neurotransmissores, que é muito importante. Qualquer exercício físico que você se adequar é super importante para você. Então é isso que eu acho que é de grande valia no momento, a gente procurar entender que essas emoções
existem, que a gente tem que conviver com elas. O importante é você não ficar nelas. Se você está sentindo raiva, opa, deixa eu parar, deixa eu ver o que eu estou sentindo. Eu estou com medo, eu estou com raiva, eu estou muito triste, o que eu estou sentindo? Quando você nomeia essas emoções, nos nossos pensamentos automáticos, na mesma hora você já os desvia, entendeu? Aí o que você já passa a aceitar. Opa, que situação, o que me aconteceu? E quando você aceita, você já age diferente. Então esse nomear, aceitar é muito genuíno a gente entender essas emoções. Elas são normais, todo mundo sente raiva, todo mundo tem tristeza, todo mundo tem um pouco de ansiedade, então não é que todo mundo fala, hoje tem transtorno. Não, gente, às vezes pode ter traços e às vezes é o nosso cotidiano que nos está deixando cada vez mais aflitos. Pós-pandemia, tudo isso que está acontecendo, as coisas não estão tão fáceis em termos mundiais. Então isso tudo que a gente tem que usar as ferramentas para nos acalmar, o que eu falei, essas ferramentas que a gente usa do nosso nervo vago parasimpático que nos acalma. Então, por isso que eu falo, dentro de uma terapia, uma análise, uma psicoterapia, a importância, esse trabalho do terapeuta com o paciente, de trabalhar essa interseção, que eu sempre falo aqui, revisitando com vocês, o top-down, que é esse diálogo que tem que existir, e o bottom-up, que é o de baixo para cima, que é essa parte da corporificação. A gente esquece um pouco do corpo, mas os nossos traumas, eles ficam no corpo, se tornam fisiológicos. Então, eu sempre gostei de olhar todo o paciente como um sujeito singular biopsicossocial. Sempre achei isso, que eu sempre volto a falar, né? Nós somos seres biológicos, nós temos uma psique, uma mente, e nós estamos inseridos dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade. Então eu acho muito válido você colocar como esse todo e ao mesmo tempo trabalhar essa corporificação, tá? Então eu vou ficando por aqui e qualquer dica eu volto logo para falar com vocês. Obrigada, tchau.